Vamos continuar aqui na mídia televisão. Vamos para cá. Documentário de TV. Carne e osso. Caio Cavecchini. É um documentário feito por uma equipe da Repórter Brasil. A Repórter Brasil é uma ONG de jornalistas na sua fundação. Hoje tem outros profissionais também. Que atuou e nasceu como uma organização para noticiar casos de trabalho escravo, principalmente no campo e na cidade, né? E a partir daí surgiram outras atividades da ONG. Eu entrei, não sou um membro ativo, mas sou responsável pela área de documentários, né? A gente fez um documentário sobre trabalho escravo e algumas outras produções audiovisuais que geraram ao longo do tempo do trabalho. Já são mais de 10 anos de atividade da Repórter Brasil, geraram um bom contato com fontes na área do trabalho, inclusive auditores fiscais, procuradores do trabalho, juízes do trabalho, e a pauta surgiu de um contato desses profissionais que procuraram a Repórter Brasil, trazendo uma realidade que nos pareceu muito assustadora, de um grande número de afastamentos de trabalhadores por lesões e esforços repetitivos, e a indústria frigorífica sendo uma das campeãs nacionais aí, né? Enfim, motivo de alegria, no noticiário econômico e etc. Tinha esse lado obscuro, esse lado pouco falado, que é o de afastar muitos trabalhadores e pouco ligar para isso, né? Então, esses profissionais procuraram a gente porque achavam que só o trabalho de investigar, multar e processar já não era suficiente para a mudança da realidade, porque é um poder econômico muito grande e, em um certo sentido, até compensa economicamente você pagar multas, continuar afastando trabalhadores e delegar esse prejuízo ao Estado, né, ao INSS, à viúva, porque é mais barato isso do que mudar o processo produtivo, né? Então a gente se deparou com esse assunto, com fontes muito qualificadas, né, que tinham condição total de nos assessorar com números e na hora de entrar nesse assunto ser uma denúncia consistente, né, e bem embasada. Mas a gente tinha o desafio básico de, ao transformar isso numa narrativa audiovisual, como a gente vai primeiro, não ser um documentário de ONG, né? Não ser um documentário ativista que atinja simplesmente aquele público que já está acostumado a lidar com esse tema. Psicólogos, operadores do direito, enfim, sociólogos e etc. E esse núcleo que é de pessoas que já convivem com o assunto e com a questão do direito do trabalho. Então, como fazer um documentário interessante e que possa trazer à tona uma realidade pouco falada, né? Então, assim, primeiro desafio, né? Como a gente vai entrar nas fábricas, né? São fábricas gigantescas que contam com seus serviços de assessoria de imprensa e de relações com investidores e enfim, relações públicas muito bem estruturado. E, evidentemente, a gente não ia ter condições de chegar para essas fábricas e oferecer, olha, a gente tem essa realidade aqui, a gente quer saber o lado de vocês. Então, a gente partiu do princípio que as fábricas iam ser o tempo todo contra qualquer gravação que documentasse o ritmo de trabalho nos frigoríficos. E a gente tem uma dificuldade adicional porque todos os funcionários de frigoríficos nos relatavam que, assim, até as inspeções sanitárias, inspeções de rotinas e até inspeções de compradores, né, japoneses que compram a carne brasileira, quando chegavam nas fábricas, até o momento em que você passa pela né, higienização para não contaminar ali o ambiente do frigorífico, até o momento que você anunciou seu nome na portaria e entre esse momento e você realmente entrar na fábrica,
a linha de montagem já altera a sua velocidade, os supervisores já criam um ambiente, enfim, -2 ali na velocidade da linha de montagem. Então, a gente realmente tinha esse desafio a gente tem uma realidade forte, não dá para fazer um documentário sem entrar nas fábricas. Aí a gente contou com alguns fiscais do trabalho que iam fazer inspeções e contou principalmente com funcionários que nos cederam seus crachás para que a gente entrasse nas fábricas de forma totalmente não autorizada, mas que era a maneira que a gente encontrou de documentar essa relação de violência também contra um número expressivo de trabalhadores, né? Caio, então, dilema ético. Volta a fita aí. Que história é essa? Vocês pegaram crachás de funcionários e entraram. Como é que vocês tomaram essa decisão? Por que vocês usaram esse tipo de recurso? Enfim, como é que vocês lidaram com isso, né? Qual foi o questionamento que vocês fizeram? Se é que foi feito, vamos por aqui ou vamos por ali? Tentaram outros caminhos? Como é que foi? A gente tem exatamente a gente tinha esse desafio e a gente o tempo inteiro, a gente passou 2 anos discutindo esse documentário antes dele realmente ir para as gravações. E houve vários momentos em que a gente viajou para as cidades e na hora H a gente não conseguiu. Então, assim, a gente não tinha como fazer um documentário só de depoimentos sem mostrar o que é o trabalho num frigorífico. Então, diante do problema que a gente tem, né, do quadro que a gente tem, eu acho que é uma questão de, assim, como a gente vai trazer este ambiente, é um interesse público, porque isso está afetando milhares de trabalhadores, para o conhecimento público. Eu acho que é bastante simples. Eu concordo completamente que em casos como esse, que você não teria outra forma de mostrar isso. Eu acho que aí sim o interesse jornalístico ele sobressai. Mas é um dilema, porque afinal de contas é uma atitude ilegal, certo? Você está invadindo uma área privada. Que inclusive eu queria te dizer que você está ao vivo dizendo isso. Mas eles sabem, todos eles sabem. Então, assim, isso já foi falado e eu já até disse, e a própria Repórter Brasil já disse em vários momentos, que inclusive a gente gravou com câmera fotográfica, na época ainda que começou a história de usar 5D para gravar e tal, porque assim, dessa maneira, eles não veriam que é um documentário sendo feito, etc. E a gente também entrava muito no bolo em várias situações dos auditores fiscais do trabalho. Eles têm a prerrogativa legal de entrar em qualquer ambiente de trabalho, nós não temos, mas uma vez que nós não fomos impedidos, a gente entrava com eles, então também é enfim, um jeitinho jornalístico para documentar essa situação, né? Então, assim, só para tentar amarrar a questão de um outro aspecto que eu acho importante descrever, esse é um documentário independente, né? A gente tinha essa necessidade de trazer isso para um público mais amplo. Então, ele foi primeiro, como documentário independente, foi exibido nos cinemas, né? Então, a gente tinha a necessidade, o dever de fazer algo que envolvesse uma qualidade estética importante para que ele não fosse exatamente documentário de ONG. Então, a gente levou ele para festivais de cinema, isso trouxe um interesse para o documentário. Ele não é simplesmente um documentário de uma ONG que denuncia direitos dos trabalhadores, mas ele é um documentário de cinema, que foi para festivais de cinema importantes do Brasil, Festival de Gramado, É Tudo Verdade, foi para a Alemanha, foi para vários países. Então, quando ele chegou na mesa dessas empresas, ele já chegou com outro status, né? Nós seguimos o trabalho, porque fazer documentário independente, eu trabalho na Globo, eu sei que assim, você faz uma matéria, ela tem uma repercussão, depois já vem outra. A gente passou mais de um ano depois fazendo com que esse documentário chegasse ao público em geral e a quem precisa lidar com essa questão. A gente levou para vários tribunais, é um trabalho assim, muito cansativo, para o qual eu acho que nós jornalistas não estamos preparados, que é trabalhar com a distribuição desse material. Então, ir em debates, ir em fórum de doenças do trabalho, falar com médicos, levar para as próprias empresas. A gente distribuiu, as empresas pediram, por meio dos seus departamentos de responsabilidade social, a gente entregou DVDs. A gente não sabe se foi parar no jurídico, mas provavelmente
também foi parar no jurídico dessas empresas. Mas a gente não diz o nome de nenhuma empresa, né? Então esse foi um cuidado em relação a nós mesmos, ao trabalho que a gente fez, e também em relação às empresas, a gente não diz o nome de nenhuma das empresas que a gente visitou, nem o nome, nem a planta, nem a cidade, nem o estado, a gente só coloca a região do Brasil em que estão localizadas essas plantas frigoríficas, porque a gente entende que é uma questão muito mais ampla do que exatamente um ou outro espaço, né? Cada um tem as suas peculiaridades. E, enfim, tem várias outras histórias que eu posso contar a partir disso, mas o fato é que depois dessa primeira repercussão, a gente queria chegar a um outro público. Documentário independente é foda, eu tentei em várias TVs oferecer de graça para as TVs simplesmente não queriam exibir. Eu tentei para o Canal Brasil, depois de um documentário ter passado no Festival de Cinema. Tentei no Canal Brasil, tentei na TV Brasil, tentei em vários lugares. Ele foi vendido para a Alemanha, foi vendido para o Irã, foi vendido para a França, e no Brasil ninguém queria transmitir esse documentário. Até o ponto em que eu trabalho na Globo, mas não queria, enfim, misturar essas estações, mas eu cruzei uma diretora da Globo News, eles estavam começando a botar documentários no ar, e aí ela topou. Eu sempre levo um DVD aqui, tenho 2 aqui, sempre na mochila. Eu levei, mostrei para ela na hora, no corredor, e começou a surgir uma discussão. Quando o Ministério do Trabalho aprovou uma nova norma de regulamentação disciplinando o trabalho dos frigoríficos, eu aproveitei esse gancho e a gente colocou no ar. E aí hoje a Globo News tem uma relação bacana, até sugere uma parceria para outros documentários, etc. Mas, enfim, é difícil você fazer um documentário independente e fazer com que ele seja visto. Quem me conhece aqui há bastante tempo sabe que eu, Paulette, etc., nós fundamos a Alboré, que se colocou à disposição do movimento dos trabalhadores. E o nosso grande problema era a reportagem dentro das fábricas, que até hoje continuam considerados como campos de concentração. Então, o dono da máquina, ele é dono desse território e, portanto, não entra a imprensa, não entra o poeta, não entra o cineasta, não entrava a fiscalização, até muito recentemente. As CIPAs eram absolutamente controladas. Quando surgiu a pauta geral dos trabalhadores de redução da jornada sem redução do salário, nós, no Alboré, colocamos para as centrais que isso era uma posição ingênua, porque reduzir salário, reduzir jornada sem redução do salário, mas sem controlar o ritmo do trabalho, isso é absolutamente inviável. Se você tem uma linha de produção que tem 5 km por hora e você altera para 5,1, como normalmente as pessoas não trabalham com os exponenciais, grande parte dos jornalistas tem dificuldade de trabalhar com números, então não entende o que isso significa como escala e o que esse ritmo produz de lucro na outra ponta e de trabalho continuado. Quando o Marcelo Soares era o diretor executivo da Abrage, ele localizou que 2 repórteres tinham ganho o Pulitzer, o mais importante prêmio de imprensa, né, do mundo, exatamente fazendo um trabalho. Como é que era o trabalho das fábricas nos Estados Unidos? Em janeiro e depois em dezembro. Fizeram um trabalho de comparação e ganharam o Pulitzer. Nessa época, a gente tentava ver se conseguia generalizar essa pauta, porque essa coisa do trabalhador ficou menorizada. Faz de conta que essa pauta não existe. Nós ficamos com uma pauta californiana da diversidade cultural, da diversidade étnica, da diversidade de gênero, a questão das minorias, a questão do local, a comunidade como moradia, e conseguiu-se praticamente elidir, não há mais a pauta sobre o ambiente de trabalho, onde milhões e milhões e milhões, nós somos um país importante. Isso que o Aldo estava falando sobre como é que se faz, como é que chega a questão ética, realmente o problema é como se você não estivesse fazendo uma reportagem sobre um campo de concentração, pedindo autorização do setor de relações públicas, da SS. Bianca, Gustavo, por favor. Cara de 2 marcas da intolerância. Vocês foram lá ver aquilo tudo de novo, né? A gente faz um documentário de TV por mês para a TV Brasil, aqui na Praça de São Paulo. A gente estava em meados de setembro, a gente tem uma agenda, né? Uma vez por mês, São Paulo entra com um assunto que já está aprovado
e sendo produzido com alguns meses de antecedência. Então, tem um sendo produzido, outro sendo captado, outro na ilha sendo editado. Então, é uma fábrica também para atender a demanda e a agenda. E a gente tinha um marcado para novembro, que era para outubro, que era sobre grávidas adolescentes, menores grávidas adolescentes, que também que acabou indo para o ar em novembro. O Filho Antes da Hora é o nome do programa. A gente já estava com tudo certinho e tal, bababá. Aí, no meio de faltando 15 dias para a efeméride dos 20 anos do Carandiru, eu li em algum lugar, alguma notinha, alguma coisa do Carandiru, falei, nossa senhora, 20 anos de Carandiru, do massacre, né, de 111 presos, ainda sem julgamento, completaria, né, completou no dia 2 de outubro. Na semana, a gente tinha um Caminhos da Reportagem que ia passar longe do assunto, né? Dia 2 foi numa terça, então a gente teria que colocar o programa na quinta-feira, dia 4 de outubro. Então a gente tinha 15 dias. Aí eu fui lá, falei com o meu chefe, o Florestan, que falou com a nossa diretora, a Nereide. Olha, tem aí uma efeméride que, como TV pública, difícil passar em branco, né? O assunto, não tocar no assunto. Aí a gente aqui em São Paulo, nossa equipe pequena, brava e guerreira, estamos dando um tiro no pé, porque se ela topa, a gente vai ter que sair correndo, que nem uns loucos, e foi o que aconteceu. Aí a gente teve que contar uma história, a gente preferiu contar envolvendo todas as versões do fato. Assim, então a gente começou com o promotor, fomos correndo com o promotor, o Gustavo entrevistou o Norberto Joia, que estava a fim de falar. Aí depois ele deu a indicação, uma ótima indicação, que foi do perito, que contou, que também estava muito a fim de falar, aposentado, e aí contou os meandros, né, do trabalho dele, da dificuldade de entrar lá, que o choque não queria deixar que ele entrasse, e aí ele entrou e narrou o que viu, enfim. Estava indo tudo bem, na correria e tal, aí de repente todo mundo que a gente queria que falasse, não queria falar. Aí começaram as dificuldades e o tempo correndo, a gente tinha 15 dias para editar o programa e botar no ar. Aí a gente começou a procurar, a gente queria ouvir um sobrevivente, porque se a gente estivesse numa TV comercial, em várias que eu já trabalhei, provavelmente o sobrevivente não seria o entrevistado que a gente teria trabalho de buscar, porque o sobrevivente era um assaltante ou um assassino, enfim. Mas a gente precisava contar aquela história, a gente queria contar aquela história com todos os lados, né? Todas as pessoas que estiveram envolvidas de alguma forma. Então, aí começou o trabalho de ir atrás de um sobrevivente, começou o trabalho de achar parentes de vítimas. A nossa produtora ali, a Luana, foi para a Zona Sul, para o Capão Redondo, algumas vezes, bateu na porta de várias pessoas, não mudou, não sei o quê, quer dizer, até os parentes das vítimas também, maior dificuldade. A gente acabou achando tudo isso, mas foi uma loucura, assim, conseguir fazer fechar em 15 dias um documentário de 52 minutos, ouvindo todos os lados. E, inclusive, a gente tem também o governador Luiz Antônio Fleury Filho, que fala que ele deu a ordem para invadir, não deu para atirar, mas que ele teria dado se dependesse dele. Então tá um documentário assim com todas as facetas, né, com todas os lados dessa tragédia que foi a execução de 111 presos. O Gustavo e a Fernanda fizeram as entrevistas na rua, e eles também podem falar mais coisas. E no dia D0, quer dizer, quando vocês cometeram o desatino de vender a matéria internamente, vocês tinham alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Acho que o grande feito desse documentário foi justamente isso. Era o desafio mostrar, né, sem preconceito, né, porque a gente ouvia muito, né, mas vai dar voz a preso, eles mereceram, né. E depois, conversando com ele, eu pude ver dele que realmente se passaram uns 20 anos, mais que isso. E hoje ele
ele ficou doente, depressão, ele teve que fazer vários tratamentos, enfim, e ali a gente deu voz para ele falou, contou tudo para a gente, também foi no julgamento, né, prestar depoimento. Enfim, o que mais fica disso, né? O nosso olhar, que eu acho que até no final do documentário a gente deixa essa reflexão. O que ficou disso tudo, né? Além das marcas nessas pessoas. Mas acho que ninguém fez questão de deixar alguma coisa para poder lembrar, né? Hoje é um Parque da Juventude que está no lugar onde era o Carandiru. E no parque a gente encontrou uma salinha dentro da escola técnica, que a gente tem uma plaquinha lá, Espaço Memorial do Carandiru, e, enfim, a porta, a gente nem vê a porta porque ela se confunde com a parede. E aí, quando essa porta se abre, a gente encontrou um lugar que tem peças que ficaram do que foi demolido, e essas peças estão lá jogadas. Eu acho que a escola tentou fazer um trabalho com os alunos para tentar formar um memorial daquilo, mas não parou, assim, está lá, né? Tem, assim, três celas assim que eles tentaram reconstruir, mas as peças estão lá. A gente acabou usando aquele lugar até como um cenário para gravar as cabeças do programa, algumas passagens, enfim. A Aline, que está ali atrás, ela entrevistou um ex-detento, né, que pós-Carandiru, pós-massacre. Então ela levou ele lá para passear lá no Parque da Juventude, e o cara lá, que é um rapper, né, aí ele comentou, ele falou assim, nossa, não tem nada, não tem prédio nenhum para contar essa história, não tem isso aqui, quer dizer, eu vivi lá, a gente vivia sob o medo, mesmo depois da execução, porque a gente achava que também podia a qualquer momento ser executado. Quer dizer, as pessoas vêm aqui nesse parque, esse parque é bonito, as pessoas estão aqui andando de skate e tudo mais, mas cadê a memória? E a ideia, a percepção desse ex-detento e rapper foi a mesma de um cientista político que a gente entrevistou. Então, quer dizer, o documentário foi se formando às pressas e se completando, porque daí o Guilherme Almeida, né, deu entrevista para você, né? Ele falou a mesma coisa, falou assim, olha, você vai para Auschwitz está lá. Está lá, você entra lá no campo de concentração e você, sabe, você vê o local onde houve as cenas de horror. Você vem aqui para o Parque da Juventude, cadê o Carandiru? Então, nesse sentido, eu acho que o nosso trabalho na correria e tudo mais acabou resgatando um pouco dessa memória, desse massacre, dessa tragédia, que a gente nem coloca, a gente até nem quis colocar massacre, me lembrei quando você falou do vândalo, a gente nem quis colocar massacre para não achar que a gente estava do lado de A ou B. Então, a gente batucou lá um tempo para achar o título, e aí que virou As Marcas da Intolerância, porque realmente, no mínimo, foi uma intolerância, enfim, gigantesca, né? Esse documentário ele foi apresentado nos 2 júris do Carandiru, né? A acusação, no caso, selecionou lá uma parte, né? E, enfim, gostaria de colocar isso para vocês, que achei muito importante, sabe, o trabalho que vocês fizeram, também para conscientizar a imprensa, sabe, jurados, de quem eram aquelas pessoas, né? E massacre, sim. A OEA classificou assim, né? Foi um massacre. Para muita gente, eu vi os comentários nas matérias que o UOL soltou, os portais soltaram, para muita gente foi limpeza. Então, ali vocês mostraram quem são, a mãe que ficou lá, a carteira de trabalho do filho, que foi o que sobrou de lembrança. Então, aquilo foi um choque para a gente, sabe? Porque era uma carga emocional muito, muito grande, né? Um júri desse tipo. Não tinha parentes acompanhando, até pela natureza, né, do julgamento. Mas a gente percebeu ali entre nós, repórteres, né? E também os jurados, que o impacto daqueles depoimentos foram muito, muito grandes. A gente não queria julgar, entendeu? Por isso que a gente não quis colocar, inclusive, massacre. A gente queria, olha, cada um que tire sua conclusão. E quem assistiu ao documentário vai tirar a sua conclusão, vai tirar a conclusão que a gente tem do nosso lado, como disse a Marilu, que, sabe, a gente tem a nossa, a gente sabe, imagina, ninguém pode concordar com um negócio desse, né? Acho que esse é um desafio, né? Você achar o tom, né? Afinar, conseguir, né? Encontrar o tom para contar certas histórias que são
E outro desafio é não permitir que, talvez essa seja, né, o nosso desafio, esse seja o nosso desafio diário, que esses prédios desapareçam, né? Tantos prédios, né, aquela memória que não interessa ao poder, ela precisa estar construída nas nossas matérias. O pessoal da imagem ajuda a gente pra caramba, né? Então eu vou passar a bola aqui para começar com o Alan. O Alan fez uma foto, nota 0. Alan, nota 0. Isso, você é ótima para me corrigir discretamente aqui, assim, ninguém percebe, assim. Alan. Eu vou contar aqui os Tribuna do bastidores, Paraná. como foi Manda. no dia. Bom, então, lembrando, né, que a fotografia é justo que o José Raimundo comentou, também faz parte de uma equipe, né? Tem muitas pessoas envolvidas, é uma matéria toda que é feita. Então, creio que sozinho, tenho certeza que eu não estaria aqui hoje em dia. E comentar no dia, essa matéria surgiu depois de um protesto de alunos e pais de alunos, professores, numa escola estadual em Curitiba. Que a escola, por causa de um problema judicial, estava se deteriorando, uma reforma que tinha começado parou, e ali as coisas só foram piorando, né? Depois disso a gente resolveu ir até a escola para dar uma olhada como estava. No dia que a gente foi até lá fazer a matéria, chovia forte e a gente foi vendo vários fatores assim que as crianças corriam, tinham setores que eles corriam, que eles passavam na chuva, eles passavam por fios de alta tensão, fios de energia elétrica, estavam expostos e várias coisas. A biblioteca deles chovia em cima dos livros, era coberta por uma lona. Foram coisas que a gente foi observando e foi deixando assustado, assim, porque não é algo comum de se ver, assim, apesar da educação hoje em dia estar indo, né, para um lado pior, a gente não imagina ver algo tão feio assim. E com a repórter na condução da matéria, a gente vai prestando atenção no que vai falando, no que vai tentando tirar alguma coisa de bom dali, tirar alguma coisa para a matéria, né, que sirva. E ela conversando com a diretora, com os alunos, eles comentaram que no piso de uma das salas, ele tinha cedido porque uma aluna ficou com a perna presa. Ela caiu com parte da perna no piso porque o piso cedeu de velho. E eu fui até lá para dar uma olhada e a questão do envolvimento, que o Zé falou, que a Marilu falou, você acaba se envolvendo com a matéria mesmo. E foi quando eu me ajoelhei no chão e fiquei pensando naquilo ali, aquele buraco no chão. Eu vi os alunos lá embaixo. Estava tendo aula em cima e embaixo, Em cima né? e embaixo, Aí que surgiu a fotografia. Na parte de baixo tem uma fileira com alunos e na parte de cima, normal, a aula transcorrendo normalmente. E me veio o pensamento, né? A educação, para onde está indo. Pensei nos meus filhos, né? Que futuro vão ter meus filhos com a educação indo para esse tipo, para essa maneira, né? E dali surgiu a fotografia e, lógico, passou pelo editor, passou pela bela matéria da repórter, passou tudo um conjunto que no final se tornou no material que hoje está sendo reconhecido aqui. Faz acho que 1 semana e meia, 2 semanas, eu passei em frente à escola e hoje em dia ela está reformadinha, está bonitinha. Para alguma coisa serviu, né? Ciclo, Pois né? é. Aí fecha o ciclo. Muito bem, bacaníssimo. Kleber Salles, a vulnerabilidade e a força das mulheres negras do Correio Brasileiro. Gente, tudo bem? Eu ficaria só ouvindo os caras, assim, ficava bom. Assim, quanto ao trabalho da gente, trabalho de fotografia, acho que é mais envolvido ainda com a parte de apuração, está mais junto. Eu estou trabalhando no jornal lá no Correio há 15 anos. Eu comecei fazendo infografia e é um trabalho, o trabalho de infografia da editoria de arte mesmo é um trabalho mais que está junto com a equipe, com a apuração, você está mais dentro desse processo. Depois de alguns anos, uns 5 anos, eu passei a trabalhar com a parte de ilustração, que é um trabalho mais de ponta. Eu fico pensando que o trabalho de ilustração seria algo como, sei lá, as pessoas, os especialistas, os repórteres, escrevem os artigos, as matérias, a gente tenta, sei lá, fazer um refrão para aquilo, uma coisa que feche, que represente aquilo e que dê ali algum auxílio, alguma opinião. O trabalho da editoria de arte em si acaba fechando o trabalho de vocês, e a gente espera estar sempre tentando fechar bem, né? Porque vocês têm todo esse trabalho, são meses, às vezes anos, apurando uma coisa. Para você que está trabalhando, eu trabalho com trabalho
impresso, né, com o jornal, a gente tenta acertar tudo para que o leitor tenha prazer em estar ali vendo e às vezes dar uma notícia ali, dar alguma coisa também na ilustração. Então o trabalho, a gente é meio de ponta, aquela pressão do processo mesmo está ali em cima, porque, ó, por exemplo, esse trabalho é um trabalho diário, um trabalho de ilustrar esses artigos, é um trabalho diário que você tem ali 2, 3 horas no máximo, tem que ler, digerir e produzir essa imagem para o mesmo dia. Como é que foi o processo de criação? Porque você tem uma mulher negra de perfil e do cabelo dela sai a silhueta, né, do mapa do Brasil. Eu depois, vindo para cá hoje, a gente vem pensando o que eu poderia dizer sobre esse desenho, porque quando você está produzindo, ele é muito... O processo é mecânico, não tem tempo. As crianças nas escolas visitam muito jornal e sempre perguntam. Hoje em dia eu já estou velho, então é tio. Tio, e se você não tiver nenhuma inspiração para fazer um desenho? Você tem que fazer agora. Não existe. Você tem que fazer. Alguém disse. Não existe essa coisa de não conseguir. Não existe. Na hora você não fica. Estou emocionado agora, mas não existe isso durante o processo de trabalho. Mas a vida da gente, as experiências suas, elas somam e elas acabam aflorando. Minha família, tudo isso está envolvido. Eu venho de periferia, minha mãe. Minha mãe foi doméstica. Eu não preciso buscar muito fundo ou fazer grandes pesquisas. Não preciso do Google para ilustrar isso. Obrigado. Eu acho que todo mundo chorou junto com todas as histórias que a gente ouviu aqui. A gente vibrou junto, né? E aí, nesse instante, a gente aqui no intervalinho, ela estava me preocupando, será que eu fiz um relato, ela me perguntou assim, será que eu fiz um relato muito pessoal e acabei fugindo um pouco da pauta? Né? Aí eu falei para ela assim, não, tem tudo a ver, porque, na verdade, quando a gente está apurando uma matéria, é muito difícil a gente separar, né? O lado emocional, você lembra da sua família, dos problemas todos políticos que aconteceram, sociais, econômicos, seja lá o que for, e é muito difícil. Todo dia a gente tem que tentar, na hora a gente separa um pouco, né? E depois a gente chora, a gente xinga, a gente tenta levar adiante, é o que a gente faz todo dia. A gente briga todo dia para fazer um bom material e para chegar ao leitor e para tentar mudar alguma coisa, e para defender nossas bandeiras e para chegar e dizer assim, olha, eu sou imparcial mesmo, desculpe, mas eu vou brigar por isso. Ou a gente chegar e falar assim, não, eu vou tentar traduzir em fotos ou em arte, em documentários, em letras, em sons, tudo que a gente viu e viveu. Eu acho que foi uma oportunidade muito legal, eu aprendi muito hoje aqui e eu fico grata de ter a oportunidade de ouvir todo mundo aqui, ouvir vocês, né? Essa bagagem que a gente, e essa troca de experiências, a gente gosta de dizer isso, né? Isso vai servir como registro, né, do jornalismo, vai servir para os estudantes, também. Isso aí vai servir, também, mas isso aí, na verdade, vai deixar cada um de vocês com mais vontade, com, sabe, mais garra, mais tesão, mais, sabe, sangue na veia para continuar produzindo, né? Não só vocês, mas as equipes que vocês estão representando, né? As pessoas que trabalham com vocês e que carregam esse piano junto com vocês. Então, eu acho que o fundamental nessa troca de experiências, e, né, por isso que essa roda de conversa ela tem que virar realmente uma tradição,
ela permite isso, ela permite com que a gente aqui recarregue energias, entendeu? Que a gente realmente assim, perceba que não sou só eu que estou ali, né? Mas tem um monte de gente, e são os que chegaram aqui, mas tem tantos outros que se inscreveram, que não estão aqui, mas que têm uma relevância tão grande quanto o trabalho que vocês realizaram e apresentaram, né? E, assim, só um pitaco pessoal, não tem nada que a gente consiga fazer direito, já que a gente é de carne e osso e não somos realmente objetivos e somos totalmente subjetivos e não temos, né, toda aquela isenção, porque somos, né, gente, não tem nada que a gente consiga fazer que não tenha paixão. Se não tiver paixão, e aí essa paixão ela se manifesta na revolta, ela se manifesta na tristeza, ela naquela memória afetiva que a gente carrega. Assim, obrigado primeiro a vocês por essa generosidade, não só de contar suas histórias, mas também de ouvir o que os outros vieram dizer, né? A gente que veio de longe, imagina, né? Vir aqui e tal. Isso, boa. Não, mas longe a este lugar aqui, né? Muito bem. Agradecimentos oficiais, Memorial da América Latina, TV PUC, a equipe toda aí que ralou bastante para conseguir registrar e transmitir isso, Instituto Vladimir Herzog, Abrage Oboré, a gente, o Repórter do Futuro e também o Premier. Você que nos acompanhou também aí pela web, obrigado pela participação.